E o título da mensagem de hoje é Pensamentos Poderosos. Olhe para a pessoa ao teu lado e diga: os pensamentos têm grande poder. Eu li uma citação que achei muito interessante. Diz assim: a vida é igual a um sanduíche. O nascimento é um lado do pão, a morte é o outro. Tudo que vai no meio é você que escolhe. Bom, né? É mais ou menos assim. A vida e a morte a gente não tem escolha, mas o que está entre a vida e a morte nós podemos escolher. E é muito importante que você faça boas escolhas, tenha bons pensamentos. Sabe por quê, gente? Porque o mundo de hoje é marcado por pessimismo, por caos, por medo, por revolta, fanatismo, incredulidade, angústia, incertezas. E mesmo sem perceber, nós somos afetados por essa atmosfera ruim, negativa. E quando pessoas se tornam negativas, pensamentos ruins, elas acabam tendo ações ruins também. Elas acabam tendo uma vida destrutiva e não construtiva. Mas quando a gente analisa a palavra de Deus, a gente percebe a importância de termos pensamentos poderosos que estejam em acordo com a palavra de Deus, para que nós possamos mudar a nossa realidade, mudar o mundo que a gente vive, mudar nosso mundo interior, mudar a nossa realidade, aqueles que estão ao nosso redor, interferir, transformar. Existem muitas guerras em diversos âmbitos da vida. Existem as guerras externas, mas para elas também Deus tem vitória. Olha o que diz Marcos 11, 22 a 24. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Jesus está dizendo claramente que há lutas exteriores que são tão grandes, que podem ser comparadas a montes. Mas ainda os montes, diante de uma fé, diante de um coração que crê, de pensamentos poderosos em cima da palavra de Deus, serão vencidos essas lutas. Por quê? Porque se você crer no teu coração e não duvidar, assim será feito conforme a sua fé. Mas existem guerras internas também. O apóstolo João, na sua terceira carta, capítulo 1, versos 1 e 2, ele diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. O que o apóstolo João está dizendo? Que o propósito de Deus é que nós tenhamos prosperidade e saúde. Sim ou não? É o apóstolo João, o discípulo amado de Jesus, que está dizendo: eu faço votos que você prospere e tenha saúde. Mas aí ele bota a condição para que isso aconteça: assim como é próspera a tua alma. Almas prósperas geram pessoas prósperas e saudáveis. Olhe para a pessoa do teu lado, diga: você pode prosperar e ter saúde, dependendo da tua alma, da tua mente, dos teus pensamentos. Mas há um terceiro âmbito, que também são lutas interiores, mas que é um âmbito espiritual. Não é psicológico, não é mental, mas é espiritual. E lá em Efésios capítulo 6, versículo 17, o apóstolo Paulo diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A armadura do cristão, quando Paulo fala das nossas lutas, ele usa a armadura do romano para exemplificar as áreas nas quais somos tentados. E a mente, sem dúvida alguma, é uma área profundamente atacada. E quando Paulo diz que nós devemos botar o capacete da salvação, significa que uma vez salvo,
A sua mente pode estar protegida se você entender tudo que a salvação significa, amém? Então diga assim: pensamentos poderosos são pensamentos de fé, pensamentos na palavra, que podem proteger a minha mente de uma mente destrutiva, amém? Hoje eu vou falar de muitas verdades, mas eu quero que você entenda que existe um ciclo virtuoso. A gente ouve muito falar sobre ciclo vicioso, mas o ciclo virtuoso começa com ouvir, diga ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Segunda parte é pensar, diga pensar a palavra de Deus. Em terceiro lugar, diga falar a palavra de Deus. Quando você vive, experimenta esse ciclo virtuoso, ainda que você passe pelas lutas da vida, as lutas passarão e você permanecerá incólume, permanecerá íntegro, firme, vitorioso, porque a palavra de Deus nos garante isso. Então, ciclo virtuoso, diga ouvir, pensar e confessar os pensamentos poderosos. Eu quero fazer 3 reflexões aqui importantes sobre esses pensamentos poderosos que devem ocupar a nossa mente, a nossa língua, a nossa boca e aquilo que nós ouvimos, amém? Em primeiro lugar, eu quero falar sobre pensamentos eu sou e eu posso. Diga, eu sou e eu posso. Eu tive a paixão, de ver quais os textos da Bíblia que falavam do que eu sou e do que eu posso. E aí eu fiz uma casadinha aqui entre os dois. Por quê? Porque aquilo que eu sou determina aquilo que eu posso. Quantos aqui respiram ar? Você está percebendo que você está respirando? A gente só percebe que a gente está respirando quando está mal, né? Quando está tudo normal, você nem percebe que você respira. Agora, entra debaixo de uma água e começa a ficar muito tempo. O que acontece? Você percebe que você não pode respirar debaixo de água. Germany Kent disse assim: seja você mesmo e faça o mundo se ajustar a isso. Aquilo que nós somos determina o que nós podemos fazer. Existem muitas pessoas, inclusive cristãos, derrotados, porque não têm consciência do que são e tampouco do que podem. E Deus está aqui te dizendo hoje que você é muita coisa, você é filho de Deus, você foi criado à sua imagem e semelhança, e em Deus você pode todas as coisas naquele que te fortalece, amém? Glória a Deus. Segunda Coríntios 5:17 e Isaías 26:3 nos falam sobre isso. Paulo está dizendo: e assim, se alguém está em Cristo, quantos estão em Cristo aqui? É a nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Diga assim: eu sou nova criatura. Isaías 26:3 diz assim: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então aqui nós temos a somatória do que Deus faz e daquilo que nós devemos fazer. Deus nos deu uma nova natureza em Cristo. Diga, eu sou nova criatura. Mas nós é que temos que ficar firmes nos propósitos. Diga para a pessoa ao teu lado: você já é nova criatura, mas viver como nova criatura depende de você. E quando a gente tem propósito firme de viver como nova criatura, a Bíblia diz que Deus nos conserva em perfeita paz. Então diga assim: porque eu sou uma nova criatura, eu posso viver em perfeita paz. Só fica em paz aquele que tem firmes propósitos, porque confia em Deus. Porque eu sou nova criatura, eu posso viver em paz. Porque eu sou nova criatura, eu posso ficar firme no meu propósito de confiar em Deus.
Querido, não fica olhando para as circunstâncias. Não deixe que ninguém roube a sua alegria. Não deixe que ninguém roube a sua fé. Não se importe o que as pessoas pensam de você. Se importe com aquilo que Deus pensa de você. Se importe com aquilo que Deus fez na tua vida, amém? Tem gente que precisa desesperadamente da aprovação do ambiente, do meio ambiente, dos amigos, da família. Você jamais terá paz se você deixar que outras pessoas controlem quem você é, a sua alegria, a sua paz, a sua certeza, a sua convicção, amém? Então, recuse-se a se desencorajar quando sofre alguma injustiça. Recuse-se a ficar amargo quando pessoas lhe traem, te decepcionam. Sabe de uma coisa? A traição é externa, mas a amargura é interna. Você não pode controlar o que as pessoas vão fazer, mas você pode controlar como você vai reagir, como você vai pensar. A traição é algo que os outros fazem a você, mas a amargura é algo que você faz a você mesmo. Jesus foi traído por Judas, e da pior maneira possível, com um beijo. É melhor uma traição aberta, né? Pá! Do que uma pessoa que te beija e por trás te esfaqueia. Agora Jesus perdeu a paz dele por causa disso. Lá na cruz você percebe claramente que ele não estava amargurado. Ele enfrentou a luta de trazer sobre o seu corpo todos os pecados do mundo. E no entanto, ele está olhando para aquela multidão e diz: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Mas você tem a mente de Cristo. Se Ele fez, você também pode fazer. Quero declarar sobre a sua vida que você pode ter pensamentos poderosos e não ser subjugado por conta de amargura, de tristeza, de mágoa, de pessimismo, porque Deus te fez nova criatura. Amém? Glória a Deus. Tiago 1, 18 e 19 diz o seguinte: pois segundo o seu querer, diga Deus quer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E depois Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me fortalece. O que a Bíblia está dizendo aqui é que Deus quis te gerar, segundo a palavra. Deus estabeleceu e fazer de você uma nova criatura. Para quê? Para que fôssemos primícias. Diga assim: eu sou primícia de Deus. Você sabe qual é o conceito de primícia? A primícia é o melhor fruto. É o primeiro fruto, é o fruto da consagração. Deus está dizendo para você, querido, que você não é um zero à esquerda. Você não é o que a história diz para você. Você não é o que os teus inimigos pensam sobre você. Você não é o que o diabo fala sobre você. Você para Deus é primícia. Jesus Cristo ofertou a Deus como primícia. Deus deu a sua primícia, que é Cristo, e Cristo nos transformou na sua primícia para Deus. Então, aos olhos de Deus, nós somos a melhor porção, o fruto mais doce, a melhor oferta que Ele podia dar a Deus. Você não é qualquer um, você é a primícia de Deus. E porque você é a primícia de Deus, você pode dizer: tudo posso. Diga: tudo posso naquele que me fortalece. Diga: tudo posso. Aplauda, aplauda, mas diga. Diga assim: porque eu sou gerado pela palavra da verdade, sou primícia de Deus. Diga: a melhor parte, e por isso eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então não perca seu tempo respondendo aos críticos. Críticos são pessoas que não alcançaram as suas metas.
estão desiludidos e querem lhe culpar pelos seus fracassos. Romanos 8,37 diz assim: em todas essas coisas, porém, e o capítulo 8 fala de muitas lutas que nós passamos na vida. Fala de luta pela vida, a vida, a morte, nem a vida, nem a morte, nem a altura, nem a profundidade, nem o passado, nem o presente, nem o porvir, nem principados, nem potestades, nem criaturas, nem perigo, nem fome, nem espada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Por isso, em todas as coisas somos mais que vencedores. Que pensamento poderoso é esse? Diga para a pessoa, diga assim: eu sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. Amém, igreja? Quantos aqui estão no meio de uma grande guerra? Diga assim: eu sei o final dessa história. Eu sou mais do que vencedor por aquele que me amou. Amém? Não é a tua capacidade, a tua força, mas é o teu Deus que te transformou, que te deu uma nova natureza. Esta natureza é capaz de te fazer um vencedor. Eu estou pregando a palavra e você está ouvindo. Você está pensando a palavra e está sendo transformado por ela. Mas você precisa sair daqui e falar esta palavra quando o inimigo se apresentar com as suas armas e as suas afrontas. Diga: ouvir, pensar e falar a palavra de Deus. 1 Coríntios 2,16 diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. A mente de Cristo é uma coisa extraordinária. E a Bíblia está dizendo aqui, queridos, claramente, que porque temos a mente de Cristo, somos mais do que vencedores. Diga assim: eu sou mais do que vencedor, não porque eu sou bom, mas porque eu tenho a mente de Cristo. Amém? E se eu tenho a mente de Cristo, eu posso vencer as batalhas internas. Posso vencer a tristeza, a depressão, o criticismo, a autoimagem negativa. Eu posso vencer todas as coisas. Por quê? Porque eu não dependo. Olha, queridos, eu cresci ouvindo de todo mundo: esse menino vai virar um bandido. Cansei de ouvir meu pai. Meu pai não sabia dar conta comigo, de mim. Ele ficava declarando coisas erradas. Graças a Deus que minha mãe dizia: nada, isso aí vai ser uma bênção. Qual palavra foi mais forte? A bênção, a palavra mais poderosa é a palavra da verdade. Não é a palavra do inferno, não é a palavra de destruição. A vida é mais poderosa que a morte, porque a vida eterna subsiste a morte do corpo. Amém, igreja? Então nós temos que ser luz do mundo e sal da terra. Sermos levantados nesse tempo fazendo diferença. A gente tem que ser diferente. A gente vai passar pelas mesmas lutas, mas nós temos que reagir de maneira diferente. Porque se formos iguais aos ímpios, desesperados ou avassalados pelas circunstâncias, entristecidos porque as coisas não acontecem do jeito que a gente espera, Deus é bom. Agora, enquanto não acontece, Ele está trabalhando para que você tenha uma mente poderosa. Romanos 6,11 diz: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 12:21 diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Diga assim: porque eu estou morto para o pecado, eu posso vencer o mal com o bem. A verdade é que essa é uma luta constante do corpo, da alma e do espírito, né? Da carne e do espírito. Mas em Jesus, diga assim: em Jesus eu já fui livre da condenação do pecado. Diga: nessa vida eu estou sendo livre do poder do pecado. Mas diga: no futuro eu serei livre da presença do pecado. Não é lindo isso? Sabe que essa tentação que te ataca todo dia? Lá no céu você vai ser livre dela. Nunca mais ela vai te vencer, nunca mais ela vai te tentar. Amém? Deus nos promete tantas coisas, queridos.
Por que é que nós deixamos que Satanás domine o campo de batalha que é a sua mente? A mente é a interface do mundo espiritual e o mundo físico. A área onde ele luta para destruir e conquistar e dominar você é na tua mente. Porque se ele conquistar a tua mente, ele vai afetar o teu corpo e vai afetar o teu espírito também. A segunda reflexão que eu quero falar com vocês aqui hoje, diga assim: a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é o ambiente mental para pensamentos poderosos. Você sabe que você é muito mais forte mentalmente quando você está feliz do que quando está triste. Sabia disso ou não? Você sabe que quando você está confiante, você realiza melhor as suas tarefas. Você percebe, o Brasil é um país que é muito bom nos esportes, principalmente nos esportes coletivos. Embora a individualidade seja uma das características do nosso futebol, mas o Brasil vai melhor nos esportes coletivos do que nos individuais. Sabe por quê? Porque os atletas brasileiros não são preparados mentalmente. Você vê os que atiram, por exemplo, tiro ao alvo, todas as espécies de tiro, todo mundo que ganha é olho puxado. Ou é japonês, ou é coreano. Por quê? Porque esse povo aprendeu a disciplina. O brasileiro é mais passional, chega na hora de dar uma tremida. Está parecendo o Palmeiras jogando com o Corinthians. Sou palmeirense, tá? Nenhum palmeirense fique bravo aí, mas quando eu falei, fosse o São Paulo é nosso freguês, mas Corinthians nós vamos perder deles. O time já entra meio que amarelando. Quando você, meu querido, quando você tem uma mente poderosa, você realiza melhor. Você vai para uma entrevista de emprego confiante. Você entra num lugar e você brilha, as pessoas olham e veem teu brilho. Mas uma pessoa acabrunhada, medrosa, com pensamentos negativos de si mesmo, procura o canto, se esconde. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: Deus quer te encher de alegria. Diga assim: alegria é o ambiente favorável para os pensamentos poderosos. Neemias 8:10 diz assim: disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é o quê? É a vossa força. Aplauda o Senhor, querido. A alegria do Senhor é a vossa força. O contexto aqui era o povo de Israel voltando do exílio da Babilônia. E quando eles voltam, Esdras lê a palavra e diz: vocês passaram todo esse tempo no exílio porque se desviaram. E houve um grande choro, um grande quebrantamento, um arrependimento. E depois do arrependimento, a palavra de Deus é: chega de chorar. Vocês estão de volta, Deus é bom. O que Ele tem para vocês agora não é mais exílio. O que Ele tem para vocês agora é: comam carnes gordas, tomem bebidas doces. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: quando o Senhor opera na sua vida, vem a alegria, e a alegria traz pensamentos poderosos. Amém, queridos? O Salmo 126 também fala desse retorno, do retorno do exílio babilônio. Diz: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós éramos como os que sonham, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles, por isso estamos alegres. Amém, igreja? Nós somos um povo redimido, um povo transformado. A
vontade de Deus não é que você fique triste, acabrunhado, derrotado, mas é você quem tem que fazer essa escolha. É você quem tem que dizer: eu não quero viver uma vida miserável. Talvez você esteja vivendo assim é porque as suas expectativas não são as de Deus. Os motivos para você ser feliz são só os motivos humanos. E talvez os motivos humanos não estejam acontecendo na tua vida. Então você é um miserável. Porque aquele que entende qual é o motivo real da alegria, este tem alegria na hora da fartura e na hora da dificuldade, na hora da enfermidade e na hora da saúde, amém? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Esse é o ambiente de Deus para a sua vida. Deus não quer que você ande triste, fraco, acabrunhado, sem um testemunho. Deus quer alegrar a tua alma. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo, mas eu sei que o Deus que eu creio é imutável, e esta palavra vale para você ainda hoje, amém? Alegria é uma escolha. Certamente vai haver estresse na tua vida, mas o quanto isso tudo vai te afetar depende de você. A terceira reflexão, olha que chuva deliciosa, linda, chuva de bênçãos. Olha para o teu irmão e diga: chuva de bênçãos. O pessimista vai dizer: está chovendo, vou me molhar todo. A terceira reflexão que eu quero fazer é: fé transformada em ação é o resultado de pensamentos poderosos. Quando você crê de verdade naquilo, e você pensa isso, você acaba agindo nessa direção. Eu vou ler um texto para vocês que está em Mateus capítulo 14, versos 28 a 29. Aqui é Pedro no barco, no dia da grande tempestade, Jesus dizendo: pode vir andar comigo. Respondeu-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Eu aprendi na vida que tem todo tipo de fé. Tem a fé que simplesmente salva, que é o indivíduo que crê para ser salvo. Quantos aqui já creram que Jesus é o único caminho? Você foi salvo. Essa é a fé menorzinha que tem na Bíblia. Ela é suficiente para te levar para o céu, graças a Deus, né? Porque se Deus fosse depender de uma fé grande para ser salvo, acho que a maioria não iria, né? Mas existem outros níveis de fé. O apóstolo Pedro, junto com todos os discípulos, foi o único que falou: é Jesus? Se ele anda na água, eu também posso. É o Senhor mesmo, Jesus? Sou eu sim, não sou fantasma não. Então me manda aí que eu vou. Vem. E ele foi. Todo mundo olha e foca quando ele olhou para as ondas, querido. Mas o único homem que andou no mundo foi Pedro, além de Jesus. E ele só experimentou esse milagre porque ele agiu. Olha para a pessoa do teu lado e diga: Deus não quer que a tua fé seja inócua. Deus quer que a sua fé seja operante, que ela gere ação. Essa mulher que nós vimos hoje foi tremenda. Ela queria fazer a obra para Deus. O que ela fez? Eu tenho um terreninho, tinha 500 pessoas na região, e ela começou a limpar devagarinho. Ela limpou o terreno. Aquilo ela podia fazer, mas construir a igreja, ela não tinha dinheiro, meu irmão, ganhando um salário mínimo. Deus mandou as pessoas que se sensibilizaram com ela. E eu quero profetizar na tua vida que se você deixar a tua fé se tornar uma ação, Deus vai enviar as pessoas que vão engrossar as fileiras para realizar aquilo que Ele quer realizar através da sua vida. Fé sem obras é o que a Bíblia diz? Morta. Efésios 3:20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Diga assim: Deus pode fazer infinitamente mais do que eu sou capaz de pensar. Aí ele diz: Deus faz conforme o seu poder, que opera onde? Em nós.
Deus é poderoso para fazer? Quanto? Infinitamente mais. Ele é poderoso para fazer, mas Ele faz de que jeito? Só através de você. Você está me entendendo, irmãos? Uma fé genuína produz pensamentos poderosos, e pensamentos poderosos geram ações. Olha, nós estamos aqui hoje nesse lugar. Eu estou dando muitas vezes esse testemunho porque a gente está vivendo isso. Mas eu me lembro que nós ficamos 6 anos procurando por lugares e não aparecia, irmãos. Quando eu vi esse lugar aqui, eu fiquei encantado. Eu falei, aqui. Só que quando o camarada falou do preço, eu confesso que eu temi. Mas Deus colocou muita gente, até o Zé Luiz, que é mais comedido. Vamos. Eu olhava para ele e falava, nossa, Zeca, você está com uma fé. Daniel, vamos. Está todo mundo, vamos. Eu falei, bom, está todo mundo dizendo vamos e eu estou aqui com medo. Então vamos. A gente podia ter perdido essa oportunidade. E ainda está procurando. Queridos, muitas vezes Deus vai fazer o cavalo passar na tua frente. Aí você vai olhar, é esse o cavalo. Será que eu vou? E o cavalo passando. Será que eu vou? E o cavalo passando. Se demorar demais, ele vai passar. Ah, não era da vontade de Deus, era da vontade de Deus. Você que não teve coragem. Amém, igreja? Diga assim: pensamentos poderosos geram ações grandiosas. É isso que a Bíblia está dizendo. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Nós podemos sonhar grande, mas não basta sonhar, porque o poder dele vai atuar na sua vida para que você realize. Vocês se lembram da multiplicação dos pães? Jesus mandou os discípulos buscarem os pães. Mas como, Jesus? É muita gente. Vai buscar o pão. Não tem para todo mundo. Aí o menininho, opa, estou aqui, eu tenho 5 pães e 2 peixes. Então comece a distribuir. O poder era de quem, irmãos? De Deus. Mas aconteceu quando? Quando os discípulos começaram a multiplicar. Fé, que é fé de verdade, produz ação. Enquanto você não se tornar uma pessoa de ação, Deus não vai poder realizar. Ah, pastor, mas eu estou em dúvida, não sei o que fazer. É melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada. Sabe que uma coisa que eu já descobri? Quando você entrega a tua vida para Deus, até quando você erra, você acerta. Eu já errei caminhos, falei e errei. Aí de repente Deus faz você voltar para o caminho, ou faz você encontrar uma pessoa que estava há muito tempo que você não encontrava. Deus, Ele controla a nossa vida. Você já viu criança que começa a andar e sai correndo e o pai vai atrás? Não é? Às vezes o vô também. Deus, Ele quer usar você. Saiba de uma coisa, que se você buscar a Deus e confiar nele, Ele vai fechar as portas que você não pode entrar e vai te empurrar na porta que você vai entrar. Não fique esperando que Ele te dê todos os detalhes da viagem. Ele não vai te dar o detalhe. Ele diz, sai, vai andando, Abraão, que eu vou te mostrar no meio do caminho qual é o lugar que eu vou te mandar. Sai agora. Para onde eu vou? Não te interessa. O importa é que você esteja comigo e que você esteja indo. Olha para a pessoa ao teu lado e diga, fé é agir. A fé sem obras é morta. A fé que é viva nos leva à ação. Uma mente avançada é proativa. Pensamentos de fé são poderosos. Pensamentos poderosos produzem ações grandiosas. Ações grandiosas trazem recompensa. Recompensas estimulam novas empreitadas. Esse é um ciclo virtuoso também. Você age pela fé uma vez, Deus opera, você fica encorajado para fazer de novo, sim ou não? Você nunca vai ver um grande empresário que não seja um homem de fé. Pessoas que têm medo de fazer negócio, de se arriscar, nunca vão ser grandes empresários.
Porque o empresário, ele acredita naquele negócio que ele está fazendo. Ele é meio doido às vezes, mas ele busca até que aconteça. Eu queria dizer para você que Deus quer levantar muita gente aqui. Talvez o que está precisando acontecer na tua vida é mudar o tamanho da tua fé e a qualidade dos seus pensamentos. Se você crer em Deus e correr atrás do teu sonho, o que vai acontecer é o seguinte: ou seus sonhos serão concretizados, ou seus sonhos serão transformados em algo melhor. Porque o que Deus tem para você é sempre além daquilo que você pensa de si mesmo. Amém? Diga: pensamentos poderosos geram ações grandiosas. Diga: ações grandiosas trazem recompensa. Recompensas fortalecem a nossa fé, que produzem ações grandiosas. Vocês percebem? É um círculo vicioso. É o camarada que orou por um e a pessoa foi curada, ele fica mais crente para orar de novo. É a pessoa que fez um negócio, deu certo, ele acredita que o próximo será melhor. É isso que Deus quer fazer na tua vida, porque quando você está com Deus, Ele vai te conduzir em triunfo. Eu quero concluir dizendo que há um grande poder na palavra. O mundo foi criado pela palavra, mas palavras criam o seu mundo interior. Diga assim: o mundo foi criado pela palavra. Palavras criam o meu mundo interior. Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Jesus disse que as palavras revelam o tipo de pensamento e de mente que você tem. Lucas 6,45 diz assim: o homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala do quê? Do que está cheio o coração. Jesus, ele fez um raio-x perfeito do coração do homem. O homem bom fala de coisas boas, porque no seu tesouro só tem coisas boas. O homem mau fala de coisas más, porque no seu coração só tem coisas más. E Jesus disse: porque a boca fala do que o coração está cheio. Eu sinto dizer para vocês que se vocês não mudarem a sua mentalidade, os resultados não serão bons. Vocês estão me entendendo, irmãos? Isso aqui é para você que vive se autodepreciando. Tem gente que só fala coisa ruim de si mesmo: ah, não faço nada direito, nada dá certo para mim. Vai dizendo, vai acrescentando isso. Você está chamando demônios, está criando morte na tua vida ao seu redor. E Deus está dizendo: o homem bom tira do seu tesouro coisas boas, e o homem mau do seu tesouro coisas más, porque a boca fala do que o coração está cheio. Mudar a sua mente não é uma tarefa fácil, mas é resultado de uma decisão. Quantos aqui querem substituir pensamentos viciados, tóxicos, por pensamentos poderosos? Não sou eu que estou dizendo, é Jesus que está dizendo. Existe uma teologia que corre por aí, uma teologia absolutamente contrária à palavra, que é a teologia do sofrimento, que é a teologia que eu tenho que ser triste, que eu sou mais crente quando eu estou triste, quando as coisas estão indo mal para mim, eu fico lá resiliente, firme, mas ai meu Deus, como essa vida é dura. Este não é o evangelho, porque, querido, evangelho significa boa notícia, e a palavra de Deus é poderosa. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e vocês são mais do que vencedores. Amém, igreja? Então levanta do seu lugar de acabrunhamento, abra mão desses pensamentos que geram morte ao seu redor e dentro de você.
Você não pode ser responsável pelas coisas que te aconteceram, mas você pode ser responsável pelas coisas que vão acontecer a partir de agora. Se você está aqui é porque você crê no Evangelho, amém? Se você está aqui é porque você crê que Deus tem algo bom para você, né? Então comece a pensar sobre isso. O inimigo sempre vai lutar pela tua alma, porque se ele dominar a tua alma, os teus sentimentos, ele não pode tirar a sua salvação, mas ele pode roubar o seu destino. O propósito de Deus para você é que você seja brilhante, luz do mundo e sal da terra. O propósito de Deus é que você salgue a terra, que você entre nos lugares, e a Bíblia diz: 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, e tu não serás abalado. O propósito de Deus para a tua vida é que a autoridade de Jesus se manifeste em você e através de você, e que as obras da sua vida sejam grandiosas e que deem glória para o Deus do nosso Deus, o nosso Pai. Mas para que isso aconteça, tudo começa por ouvir, depois pensar e depois fazer.